Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o pastor Rafael Medeiros e hoje eu vou estar ministrando para vocês essa videoaula da lição número 13, do sermão número 13, da nossa próxima célula, que vai acontecer aqui no dia 23 de maio. Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, fica aqui conosco e acompanha aí junto com a gente essa videoaula, tá certo? Então Deus abençoe muito a sua vida, fica aqui com a gente. Para você também que está começando aí, vai ser sua primeira vez aqui no vídeo, o apóstolo Nivaldo coloca uma descrição de uma videoaula que ele ministra, ensina como você dá um estudo eficaz. Se é a sua primeira vez, eu vou dar um tempinho aqui, você pode pausar esse vídeo e assistir esse outro que o apóstolo nos ensina como, então, dar um excelente estudo, tá certo? Então, para você que já viu essa videoaula do apóstolo, então vamos hoje nos focar aqui, então, no estudo que nós vamos aplicar, então, no próximo sábado, dia 23 de maio. Ele tem como título Muitos Chamados, Poucos Disponíveis. Vou repetir o título do sermão dessa semana. Muitos chamados, poucos disponíveis. E aqui eu separei, né, eu estou usando aqui a versão NVT, uma versão que eu gosto muito. Você pode estar utilizando o aplicativo da IBAU também, tem várias versões de Bíblia lá, então eu convido você a dar uma pesquisada lá, dar uma olhada. E fica à vontade também de usar outras versões de Bíblia, né? Outros aplicativos, enfim, eu estou usando aqui a Your Version, que também tem para celular, e é um aplicativo muito bacana e muito bom. Lá tem muitas opções de versão. Então, como eu disse, eu estou usando a NVT, que significa Nova Versão Transformadora. Usa uma linguagem muito parecida com a nossa, né, muito contemporânea. Então, a tradução fica muito próxima dali do que a gente tem como entendimento hoje, né, do português, sem também descaracterizar muito aqui o texto bíblico, tá? Então, chegando ali perto também dos textos originais, tá certo? Então, eu separei aqui já os textos, né? Ó, Lucas 14, aqui também tem Lucas 10, Mateus 21, Isaías 6, Apocalipse capítulo 3. Uma dica que eu gosto sempre de dar é que antes de começar o sermão, já defina aí com o seu time, as pessoas, né? Para cada um estar lendo aqui essas porções dos textos bíblicos que contém no nosso estudo de célula, tá certo? Então, eu convido vocês aí a chamar o pessoal para estar aí, né, separando essas porções aqui, e o pessoal está já pronto ali, né? Então, ali no seu pré-célula, você já pode fazer essa divisão aqui, né? Deixar essas responsabilidades aqui de cada texto para um trabalhador de célula, tá bom? E aí eu acho que vai ficar bem mais dinâmico o estudo. Beleza? Vamos dar então continuidade. Lucas capítulo 14, dos versículos 16 até o 27, ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Todos eles, repetindo aqui, deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. No versículo 19, o outro vai dizer o seguinte, uma outra desculpa aqui: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito, não vou poder ir na sua festa. Versículo 20 vai dizer o seguinte: ainda outro disse: acabei de me casar, não posso ir. Né? Está ali preocupado com a sua lua de mel, enfim. O servo voltou e informou ao seu senhor o que lhe tinham dito, né? Que as pessoas tinham dito para ele. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugares para mais gente. Então disse o senhor: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras. E insista com todos que encontrarem para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Versículo 24. Pois nenhum dos que antes fora convidado provará do meu banquete. Aí continuando aqui, versículo 25. Então uma grande multidão seguia Jesus, voltou-se para ele e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O último versículo diz aqui: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Gente, já vou adiantando para vocês que o estudo ele é um pouco confrontador, tá? Usando aqui uma terminologia aqui mais próxima de nós, é um pouco barra pesada. Assim, o estudo hoje está confrontando bastante a cada um de nós, tá certo? Então aqui já começa, né, pedindo uma opinião, né? O que tem impedido muitos cristãos de trabalharem no reino de Deus? Então é uma pergunta, né? E aí é legal a gente fazer essa pergunta e colher ali
aquilo que os discípulos vão estar ali expondo, falando, dizendo. Eu sei que vai ser muito interessante, né? Então eu vou estar vendo aqui, selecionei algumas partes, e eu quero que você acompanhe comigo, né? Olha, a vida é feita de escolhas. A gente sempre vai estar escolhendo. Às vezes vamos fazer boas e às vezes não tão boas assim escolhas. Mas precisamos escolher, né? Então a gente sempre vai estar ali tendo que tomar decisões. Então fazer escolhas requer tomada de decisão e sem querer, né? Às vezes, ou até mesmo sem perceber, abrimos mão, né, de outras opções, pois não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente não consegue ter essa habilidade de ser uma pessoa que consegue fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. A gente não é nenhum computador, né, de última geração, que tem 8 núcleos aí, 9 núcleos de processamento, ou seja, ele consegue ter uma multitarefa, né, fazer, enquanto você pede para ele fazer uma coisa, você vai vendo outra ali, e o computador ele não para, ele vai fazendo isso, né, então nós não temos essa habilidade, né, nem esse poder. Então Deus escolhe pessoas não escolhe pessoas, perdão, apenas pela capacidade, mas principalmente pela disponibilidade. Uma pergunta que nós precisamos fazer: que nível de disponibilidade os discípulos, ou até mesmo nós, né, da célula, que trabalhamos na célula, damos para o reino de Deus? Então essa parábola aqui, ela está nos ensinando sobre o reino de Deus, e Jesus declarou que muitos serão chamados e poucos vão ser escolhidos. Ou seja, muitos vão estar sendo convidados a estar participando dessa boda, desse casamento aqui que está sendo dito no texto de Lucas, dessa festa, mas poucos vão conseguir entrar de fato nessa festa. Por quê? Porque sempre vai ter ali uma desculpa, sempre vai ter um não posso, não vai dar, não tem como agora, não é o momento. Então isso é um risco enorme que nós estamos correndo nos nossos dias de hoje, porque nós às vezes sempre estamos dando desculpa. Sempre estamos dando ali um porquê que eu não posso, porquê que eu não vou, porquê que eu não faço. Então muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então creio que isso acontece não porque Deus faça acepção de pessoas, mas porque muitos estão ocupados demais para atender o seu chamado. Você é uma pessoa muito ocupada? Você é uma pessoa que está cheia de tarefas? Você é uma pessoa que acumula muitas e muitas tarefas, responsabilidades? E é evidente que nós, seres humanos, entre as tarefas e as responsabilidades que a gente sempre vai dar prioridade para o trabalho, né, quem tem responsabilidade, para a família, e a gente vai deixar as coisas pertinentes ao reino de Deus sempre em último caso. Sempre no último lugar da lista, sempre no final da fila das tarefas que nós precisamos completar, terminar e fazer. Então, é natural isso do ser humano. A gente não dá prioridade para as coisas que concernem ali ao reino de Deus. Sendo que isso tinha que ser prioridade. Já já nós vamos entender mais sobre isso na continuação aqui do estudo de célula, né, que a gente está vendo aqui. Todos os convidados receberam o chamado do rei, porém cada um apresentou uma desculpa. Desculpa, não posso ir por isso. Desculpa porque eu preciso experimentar os bois novos que eu comprei. Eu preciso ir para minha lua de mel. Eu preciso experimentar ali, medir o meu terreno. Eu acabei de comprar um terreno. E a gente sempre vai dar desculpas. E isso é muito ruim. Existe um ditado que diz, né, que quem não quer fazer, dá desculpa. Não posso fazer por isso, por aquilo. Olha, até queria fazer, até queria participar, mas não vou poder porque tem isso, ou tem algum problema, alguma dificuldade. Então, pelas coisas do reino de Deus, essa desculpa pode prejudicar o nosso chamado, pode prejudicar também a vida de outras pessoas. Nós temos que parar de dar desculpas. Então, nós vamos aprender juntos 3 condições essenciais para trabalharmos no reino de Deus. Então, quais são essas 3 condições? Aqui a primeira se apresenta aqui no subtítulo dizendo: precisamos estar disponíveis para Deus. Repetindo, aqui diz o seguinte: precisamos estar disponíveis para Deus. Lucas capítulo 10, versículo 2, olha aqui o que ele diz. Eu vou até grifar aqui, opa, fechou, não deu, mas não loguei aqui, mas vamos deixar aqui certinho. Olha o que o versículo diz aqui, né? O versículo 2 diz para nós. Lucas 10, versículo 2. Estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Ou seja, a colheita está aí, os frutos amadureceram, eles estão prontos para serem colhidos.
problema é que os trabalhadores são poucos. Poucos estão disponíveis para trabalhar. Poucos estão disponíveis para estar ali colocando a mão na massa e fazendo essa colheita. Os trabalhadores hoje não querem mais, talvez, pôr a mão na massa. Não é o seu caso, claro, em nome de Jesus. Mas poucas pessoas têm se inspirado para se tornarem trabalhadora de célula. E isso é muito ruim para nós. O que está acontecendo? Será que nós estamos deixando de fazer também a nossa parte? Precisamos estar disponíveis para Deus, para que Deus fale através de nós e alcance a vida de outras pessoas. Use as nossas vidas para que outras vidas venham ser alcançadas. Amém? Então, muitos cristãos poderiam estar servindo o reino de Deus, mas alegam não ter tempo por causa de trabalho, dos negócios, da família e também de outras ocupações. Então, veja sempre que tem alguém concorrendo pelo espaço, sempre tem alguém concorrendo ali por aquilo que Deus tem para nossas vidas, sempre vai haver um concorrente, sempre vai haver alguma situação para que nos roube a prioridade que é o Senhor. Amém? A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. O que tem sido prioridade em sua vida? Você precisa entender isso de uma vez por todas, né? E colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua casa e também na vida da sua família. Tá certo? Então, precisamos estar disponíveis para Deus, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Ou seja, a parábola que a gente viu aqui, Jesus deixou claro que todas aquelas justificativas se tornaram apenas desculpas para rejeitar o convite do rei. Ah, não, eu não vou por causa disso, não vou. Justificativas vazias. E a gente tem que tomar cuidado muito com justificativas. Eu sei que emergências acontecem. Por exemplo, nós não estamos aqui na escola de líderes, e a gente sempre está acompanhando aqui as aulas, enfim. E toda terça-feira, né, é o período que eu fico aqui na igreja, acompanhando a escola de líderes, toda terça-feira, em algum dos grupos de sala de aula, né, de alunos ali, de turmas, a gente vai ver ali uma pessoa dizendo, olha, hoje eu não vou conseguir estar presente na escola de líderes. E ela dá uma boa justificativa, né? Olha, eu não estou bem, eu estou doente, eu estou no hospital, eu estou passando aqui numa consulta médica, olha, atrasou aqui porque no trabalho o pessoal está pedindo para fazer hora extra e eu nunca fico, aí, enfim, são justificativas que a gente pode dizer que são justas, né? São, ok, isso é normal acontecer. Mas tem pessoas que ficam ancoradas, ou melhor dizendo, ficam escoradas nessa questão. Colocando a culpa no trabalho, colocando a culpa nos filhos, colocando a culpa no marido, na esposa, colocando a culpa na bagunça da casa. As desculpas são várias, né? Não porque a pessoa não possa fazer isso, né? Mas às vezes a gente nota que são justificativas vazias. Eu não consegui estar porque eu estava com um problema, aí começa a inventar uma história, uma conversa ali, e a gente, sim, tá ok, não, tá bom, mas né? E isso nos prejudica muito no que tange ao trabalho, né, da célula, da igreja, isso nos prejudica muito. Pessoas que sempre estão dando justificativas para o convite de servir o reino de Deus, servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é triste perceber que muitos cristãos recebem dons e talentos de Deus, mas enterram porque usá-los no reino existe renúncia, existe disposição e existe também prioridade. Não sei de quem é essa frase, mas diz que a gente prioriza aquilo que realmente importa. E aí, usando essa frase, né, esse dito popular, o que você tem priorizado? Isso que você tem priorizado realmente é uma prioridade ou você está invertendo ou mudando as prioridades? Deixando o reino de Deus em quarto, quinto plano e dando mais atenção para as coisas suas, né, para a sua família. Não é errado, volto a dizer isso, não é errado você, em alguns momentos, priorizar sua família, sua casa, seu casamento, enfim. Mas sempre isso, nunca Deus consegue ter um tempo de prioridade. Talvez o tempo que você conseguiu dar para Deus ali de qualidade, ali um tempo bom, foi lá no seu encontro com Deus, há não sei quantos anos atrás. Porque depois desse encontro, você nunca mais teve um tempo de qualidade. Nunca mais teve um tempo ali com Deus. Então, você precisa tomar cuidado, né? A gente precisa ministrar isso nas nossas células. Tome cuidado com as prioridades que você está dando. O que mais tem roubado o nosso tempo e nos tornado indisponíveis para Deus? Então, quais justificativas nós temos usado? Tá frio. Não fui para o culto porque está frio. Não fui para o culto porque está muito calor. Não fui para o culto porque tive visitas em casa. Não fui para o culto porque eu quis ficar com a minha família.
E a gente vai vendo que nem isso, né, de ficar com a família, serve para o Senhor como justificativa ou desculpa, né? Precisamos, número 2 aqui, precisamos estar disponíveis quando Deus chamar. Repetindo, número 2, precisamos estar disponíveis quando Deus chamar. Vamos ver aqui o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois a gente vai para Mateus, tá? Vamos ver aqui primeiro Isaías 6, versículo 8, olha o que vai dizer. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro deste povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me, ou eis-me aqui, envia-me em outras traduções. Tá certo? Precisamos estar disponíveis quando Deus chamar. E aí, você tem sentido Deus chamar você para fazer algo? Você tem sentido Deus incomodar, o Espírito Santo te incomodar para fazer algo? Essa pergunta vai ficar aí na sua cabeça e você responde para si próprio. Então, muitos cristãos acreditam que estar disponíveis para Deus significa apenas orar, ler a Bíblia e frequentar a igreja. Embora que para muitos aqui isso já seja algo extraordinário, né? Porque às vezes nem isso nós estamos conseguindo fazer. Tudo isso é essencial para a vida cristã, mas disponibilidade, aí eu quis grifar aqui de uma outra cor, até para chamar a nossa atenção. Mas disponibilidade para o reino de Deus vai além disso. Não é somente a oração, que é uma coisa muito boa, não é somente o jejum, que é algo muito bom, e não é somente a oração, que é algo excelente. Mas o que Deus também gostaria de ver, uma atitude que Deus gostaria de ver em nós é que nós pudéssemos também estarmos disponíveis para Ele. Certa vez aqui na igreja aconteceu algo, vou contar algo bem rapidinho aqui, algo bem engraçado. Nós estávamos com uma equipe de louvor aqui da Rede de Homens, né? E aí nós fomos jogados na fornalha para cantar. E aí uma pessoa, né, me encontrou um dia no corredor, a gente começou a cantar e tal. E aí me disse: olha, Medeiros, você como cantor é um excelente pregador. Você é um cara que prega muito bem. Ou seja, o que ele estava querendo dizer para mim? Cara, continua pregando, continua ministrando a palavra, porque como cantor tá difícil. E de alguma certa forma ele tem razão. Não canto bem. Mas Deus vai usar aqueles que estão disponíveis. E aí eu falei um negócio para ele, não vou falar aqui para vocês, né? Mas como se eu pudesse dizer assim para ele: olha, cara, eu tô aqui porque era para outro estar no meu lugar, cantando. Mas como não tem ninguém para cantar, Deus vai usar quem está disponível. Muitas vezes, né, pessoas vão estar ali se esforçando na ministração, na pregação, ou enfim, qualquer um desses ministérios, não porque ela tem uma capacidade ali, ela estudou para isso, mas porque as circunstâncias as levaram, e através da sua disponibilidade, Deus a levou a assumir aquele lugar, mesmo ela não tendo ciência ou até mesmo sabedoria para lidar com aquela situação. Porque Deus vai usar aquele que está disponível e vai capacitar ele de alguma forma. É lógico que o serviço, o trabalho seria muito mais proveitoso, né, muito mais eficaz se alguém que exerce o dom ali, por exemplo, estamos falando aqui da música, exerce o dom de cantar, tome esse ministério, invista nele e comece a cantar. Eu sei que Deus vai usar essa pessoa de maneira extraordinária. Muito diferente de mim, que não tenho essa aptidão para o canto. Mas, se eu estiver disponível, Deus vai me usar para cantar, para pregar, para varrer o chão, para cuidar do estacionamento, enfim, Deus vai me usar de alguma maneira. Então, precisamos estar disponíveis quando Deus chamar. E Deus vai te chamar. Você que sonha em pregar, você que sonha, né, subir no altar ali e ministrar uma palavra de oferta, ou até mesmo uma palavra, um sermão mesmo. E talvez você está pensando assim: poxa, eu não tenho capacidade para isso. Eu queria muito tal, mas não tenho capacidade. Eu digo para você: comece a preparar aí um esboço, um sermão. Comece a fazer isso. Mesmo que você se ache dessa forma, porque um dia Deus pode te usar. E não que você precise estar extremamente capacitado para isso, mas porque você sempre está orando, falando: Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Ou seja, Deus vai te usar em algum momento, quer seja para pregar, quer seja para cantar, para orar, enfim, Deus vai te usar em algum momento, certo? Esteja disponível para o Senhor. Quando recebem um convite para servir, dizem: depois eu vou, agora não. Quem sabe mais para frente. São semelhantes ao filho da parábola, né, que dizia que iria, mas nunca foi. Vamos ver esse texto aqui. Eu não sei se eu pedi para a gente abrir, mas vamos abrir. E está falando justamente desse filho aqui, que é em Mateus 21, do versículo 28 ao 31. Olha o que diz, eu já até deixei grifado aqui. O que o Senhor acha disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao filho, ao outro, né? Vá você. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. E aí uma pergunta aqui, né? O texto vai dizendo: qual dos 2 obedeceu ao pai?
Eles responderam primeiro, mas Jesus diz o seguinte, e explicou, eu vos digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Eu disse que é pancada, né? E essa aqui é uma pancada no meio da nossa cabeça. Aqui o Senhor Jesus, né, até voltar aqui no texto, ele lista aqui, né, cobradores de impostos, que eram pessoas extremamente mal vistas, né, repudiadas pelas pessoas, pela sociedade. Prostitutas, até nos dias de hoje, né, nós vemos que pessoas, né, mulheres principalmente, que se encontram nessa situação, as pessoas meio que entortam ali, né, o rosto para elas, né, não querem estar próximas, né, e aqui Jesus declara que cobradores de impostos, né, eles tinham ali, os judeus tinham eles como pessoas extremamente ruins, e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês crentes, e que Jesus está falando para pessoas que estão seguindo ele. Olha só que pedrada, né, gente? Olha só que pancada que Jesus dá em resposta à pergunta desses discípulos. Então, assim, se nós estamos disponíveis, Deus vai nos usar. E eu não vou ficar dando mais nenhuma desculpa. Depois, agora não dá. Eu vou fazê-lo. Porque eu não quero ser um obreiro na obra do Senhor, enfim, que faz as coisas de qualquer forma. Seja uma pessoa disponível. Capacidade depois Deus te dá, mas seja alguém disponível para atuar na casa de Deus, para servir no reino de Deus, para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Tá certo? Quem sabe mais para frente? São desculpas aqui que o pessoal vai dando. E aí ele fala desse filho aqui, né? Nunca está disponível, mas Deus procura, quem Deus procura são aqueles que, quando chamados, respondem ao comando, como está aqui em Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não procura apenas ouvintes, mas servos, dispostos a obedecer prontamente o seu chamado. Ou seja, pessoas que estão prontamente disponíveis, dispostos a glorificar o nome de Jesus através da vida, do agir, enfim, do caminhar de cada uma dessas pessoas. Amém? Seja usado pelo Senhor para que ele possa glorificar o seu próprio nome através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Tá certo? Vamos aqui para o 3. O 3 vai dizer o seguinte: precisamos estar dispostos a assumir compromissos. Olha o que vai dizer aqui em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e versículo 2. Apocalipse 3, versículo 1. Deixa eu grifar aqui. E também o 2. Deixa eu grifar aqui também. Olha o que diz. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta carta esta mensagem, esta carta, né? Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que texto profundo, né? Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto, está desfalecido. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Ou seja, essa pessoa que está em estado de coma, né? Aqui nessa mensagem. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Olha só que palavra também forte, palavra pesada, certo? Precisamos estar dispostos para assumir um compromisso. E isso é, com certeza, um dos maiores motivos, né, pelos quais existem poucos cristãos verdadeiramente envolvidos no reino de Deus. Pessoas que têm compromisso, que decidiram mergulhar, né, profundamente no ministério no reino de Deus. Porque Jesus ele deixa muito claro isso, né, nos textos, tal, que segui-lo existe renúncia. A pessoa só renuncia aos prazeres da carne, às tentações, porque ela é compromissada com Jesus. Ela tem um compromisso, ela está junto, ela está ali enxertada na vida dele. Então Jesus disse isso e deixou bem claro que muitos não iriam aguentar. Muitos até desejam trabalhar para Deus, mas quando entendem os critérios de responsabilidade e renúncia do reino, acabam recuando. Não, eu vou perder meu final de semana. E aí voltamos lá para aquele tópico das justificativas. Não, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viajar. E assim, né, a gente, graças a Deus, hoje tem visto muitos e muitos discípulos viajando, né? Graças a Deus por isso. Isso não é nenhum problema. O problema é quando nós deixamos de fazer algo que Deus nos pede para viver as nossas próprias vontades. Então aqui o pecado não é viajar. O pecado é você viajar, mas deixar um monte de pendência para trás. Ou seja, as coisas de Deus, quando eu voltar da viagem, eu vou resolver. Não. A gente tem que, antes de viajar, a gente tem que deixar tudo pronto. Quantas pessoas, né, que fazem as suas viagens, vão descansar,
mas elas têm um compromisso tão grande com a igreja, com a célula, com o ministério, que elas deixam a chave da casa delas para os anfitriões, para os trabalhadores, né? O anfitrião deixa a chave da casa dele para os trabalhadores e deixa lá sob a responsabilidade deles. Estou viajando, mas a casa você pode usar. Isso significa também compromisso. Eu posso estar longe, eu posso precisar de tirar um tempo de descanso, mas a minha célula não vai parar. Porque o diabo, ele não descansa. Eu posso buscar meu descanso, mas o diabo, ele não descansa, ele não para. Ele vai até o final. Tá certo? Amém? Então, precisamos ser homens, ser mulheres, compromissadas com o reino de Deus. Tudo bem até aqui, gente? Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo de célula. Deixa eu só aqui ver uma coisa. Mais um minutinho. E a gente dá sequência aqui. Muito bom. Beleza? Então, vamos lá. Por isso, ele procura pessoas responsáveis, constantes e perseverantes. Então, olha quem Jesus procura. Pessoas responsáveis, 3 características aqui. Responsáveis, constantes e perseverantes. Pessoas que assumem ali o seu papel. Isso fala de responsabilidade. Pessoas que oscilam muito pouco. Não é que não oscilam, mas essa oscilação, ela não é uma linha, né, uma curva tão alta. Ela até oscila um pouco, vai e tal, mas sempre está ali mantendo constância, né? Então, esse constante é quem não oscila muito. E persevera, é resiliente. Porque vai vir dificuldade, vai vir um problema, mas ela não desanima. Se alguém não vai para a célula, se a pessoa dá um Pelé, ela vai atrás da pessoa. Voltamos aqui à história que o apóstolo Nival estava contando, de quem trouxe o pastor Marquinhos para a igreja. Essa pessoa, que é o Bob, que é o irmão do pastor Madison, ele ia atrás do pastor Marquinhos. Mesmo o pastor Marquinhos dizendo, olha, fala que eu não estou, que eu não quero ver esse cara. Mas ele ia lá, e ele trouxe o pastor Marquinhos para a igreja. Então, olha só, que nível de compromisso, que nível de persistência, como esse homem foi perseverante para ganhar uma vida para Jesus. Ele não desistiu, ele não parou. Então, é isso que Deus procura também. Não somente pelas suas características espirituais, que devem ser e devem existir e devem ser cultivadas para que cada vez mais cresça, mas isso precisa estar alinhado, o discurso, a oração, precisa estar alinhado com a ação. Então, ser responsável, ser constante, ser perseverante. Perseverar fala de uma ação. Você precisa perseverar, você precisa continuar, por mais desafios que tem. Amém? Como pessoas comprometidas em permanecer firmes até o fim. Eu tenho usado muito essa frase, né, que é bíblica, né, de que até que ele venha, né, até que o Senhor venha. Nós vamos até trabalhar, nós vamos buscar o Senhor até que ele venha, até o fim, ficarmos firmes. É fácil? Não é. Né? Eu gosto sempre de enfatizar isso. Evangelho não é uma vida de facilidades, onde você aceita Jesus e os seus problemas são zerados e acabou, agora você vai viver uma vida em paz. Não, isso vai ser no céu, mas quando nós estivermos aqui sobre a terra, nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, porque o próprio Jesus diz isso, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos aqui vivendo nesse mundo e nós vamos passar por intempéries, momentos de dificuldade, mas nós vamos seguir, nós vamos estar firmes até o final. Então, um cristão comprometido entende que servir a Deus e cuidar das pessoas não é um peso, mas um privilégio. Como isso é bom. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar numa célula, em alguma reunião, no culto, enfim, eu digo isso, né, orando a Deus, eu falo isso, Senhor, que privilégio o Senhor me dá de estar nessa casa, ministrando, sendo um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que privilégio é. Não vejo isso como peso. Vejo com muita responsabilidade, mas não vejo como peso, mas vejo como um privilégio. Você, líder de célula homem, você, líder de célula mulher, você, trabalhador, trabalhadora, você é um privilegiado, você é uma privilegiada, você é anfitrião de célula, você é uma pessoa extremamente privilegiada por ter uma célula na sua casa. Como é bom estarmos firmes até o fim, porque o Senhor vai nos recompensar. Então, um cristão comprometido entende que servir a Deus e cuidar de pessoas não é um peso, mas um privilégio. Você é privilegiado. Concluindo aqui, Deus procura os disponíveis, não apenas os capacitados. Então, disponibilidade, capacitação, elas precisam caminhar. Às vezes, Deus exclui o capacitado e pega o disponível. Porque Deus está chamando o capacitado, mas ele não está nem aí ouvindo aquilo que Deus quer
dele, né? Quer falar com ele, quer mostrar para ele aquilo que ele precisa fazer. Então, por muitas vezes, Deus vai usar o disponível. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas eis-me aqui. E o Senhor vai colocar as palavras em nossas bocas, o Senhor vai nos direcionar. Então, está aqui as 3 características, né? As 3 condições essenciais para o trabalho, para trabalharmos no reino de Deus. Primeiro, nós precisamos estar disponíveis para Deus. Segundo, precisamos estar disponíveis quando Deus chamar. E por último, precisamos estar dispostos a assumir compromissos. Amém? Então, como a gente disse aqui anteriormente, Deus procura disponíveis, não apenas os capacitados. Então, ser usado por Deus em sua obra é um grande privilégio, mas isso exige ainda algo maior, ser aprovado por Ele. Somente cristãos disponíveis, obedientes, comprometidos, conseguem alegrar o coração do Rei Jesus, que entrega, disposto a ouvir Jesus, que nesta noite Deus desperta em nós um coração disposto a responder o seu chamado com entrega, fidelidade, compromisso com o seu reino. E eu queria também acrescentar aqui até, né, já pedindo desculpa, mas com alegria. Não com peso, não com tristeza, mas com alegria. Acho que caberia também aqui a gente acrescentar essa palavra. Sirva a Deus. Deus vai te despertar, vai despertar no seu coração, a sua vida, né, o chamado dele. Quando você ouvir esse chamado, cumpra ele com entrega, fidelidade, compromisso, alegria para o reino de Deus. Certo? Os recados aqui, né? Segundas-feiras tem aqui a reunião Saindo da Rotina. Essa reunião é quinzenal. Então esteja atento aí quais os dias que vai acontecer essa reunião. Venha com seu marido, com a sua esposa, venha com a sua família. E você vai ser bem recebido aqui, bem acolhido. E você vai ouvir uma palavra poderosa. Eu sei que também os casais sempre estão aqui, né? A equipe de casais sempre está fazendo algo diferente aqui, gincanas, enfim. Venha ser abençoado só para aqueles que precisam ter ali um agir de Deus no seu casamento, tá certo? Terças-feiras, às 20 horas, temos oração de mulheres. Né? Isso aqui já está acontecendo há algum tempo já, mas é sempre bom reafirmar. E às quartas, dos homens, tá certo? Também nós já estamos aqui já há algum tempo orando, buscando o Senhor, pedindo para que Deus haja com misericórdia sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, envolvendo a vida da liderança, dos apóstolos, pastores, enfim. Então, sempre estaremos orando aqui todas as quartas-feiras, amém? E também a gente tem as quintas-feiras, às 20 horas, isso tudo aqui às 20 horas, tá, gente? A Conexão Teens, a reunião de Teens, que também é uma benção, né? Então, se você aí tem até 17 anos, procure o Guilherme, a Tainá, a Patrícia, para que eles possam direcionar você aí da melhor maneira possível. E também nós estamos aqui com uma série de cultos, já tem alguns dias, né? Transformando a minha vida através da fé. E nós estamos estudando sobre alguns personagens bíblicos que são referenciais hoje para nós, de pessoas de fé. Então, não perca, né? Se você perdeu, vá lá no YouTube da igreja, que tem lá as ministrações. E aproveitando falando de YouTube, não esqueça sempre de dar um like, dar um joinha, até mesmo comentar, se inscrever nos canais, se inscreva no canal da igreja, né? Você vai receber as notificações dos vídeos. Se inscreva também no canal do Apóstolo Nivaldo, onde ele tem ali as suas devocionais, enfim. Isso quando você dá o joinha, né? Quando você dá o like, quando você faz comentário, o algoritmo sempre vai replicar essa mensagem, essa ministração para a vida de outras pessoas. Então o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante, mas isso só acontece com a sua ajuda, você dando like ali, você se comprometendo ali, está ali fazendo isso, tá certo? Deus abençoe a sua vida poderosamente, fica aqui meu abraço e excelente célula em nome de Jesus, amém? Shalom!